CBN Motors, com Paulo Cruz. Apresentação, Paulo Cruz. Olá, olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors. Estamos aqui pelas ondas da rádio, você que está nos ouvindo. Queria agradecer aí a sua audiência e você que também nos acompanha pelas nossas mídias sociais. Meu bom dia especial, esteja à vontade para participar com a gente, principalmente pelo Facebook, é só você acessar facebook.com/CBN Campo Grande. A pauta do dia hoje está muito legal e eu já queria dar aqui o meu bom dia especial, bom dia Dias, né, para o meu amigo Dias, um especialista em manutenção e eu digo até preservação automotiva. Tô te promovendo agora em Dias, já mudou, não é só conservação, preservação automotiva. Legal, muito bom dia, Paulo Cruz, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e o carinho que você tem conosco, né? Estamos aqui para discutir o que nós entendemos, conhecemos e gostamos, né? Fazemos o que gostamos, né? É, rapaz. Nossa vida é movida do mundo automobilístico, né? Então vamos discutir. A gente gosta, né? Se perguntar, eu estou pronto para responder. Rapaz. Ontem eu fui no correio e aí encontrei um amigo lá, uma pessoa que estava lá. Sim. E aí ele me reconheceu, né, do programa da TV também e tal, e falou: puxa, cara, como eu gosto do teu programa lá na TV, que bacana. Você fala aí os negócios aí de carro, né? Fala, pô, eu curto demais. Então, gente, a gente fala assim, o automóvel não é só para quem usa. O automóvel envolve muita coisa, faz, né? Parte da nossa vida. Faz parte, dizia um professor meu, antropologicamente, o automóvel faz parte, né, da vida das pessoas. Quer ela esteja a bordo de um automóvel, numa bicicleta, sabe? Ela realmente ela precisa. A gente interage com isso, né? E é muito legal, cara. Eu fico muito feliz. Eu já queria deixar aqui um abraço pro meu amigo Mingo lá da Asi Motors de Corumbá, um grande parceiro. Eu nem vou falar, eu chamo ele, irmão caçulinha, né? Um sobrinho meu. Pensa num guri que eu gosto, velho. Legal. Tá aqui com a gente também o Luiz Fernando Carquejo, um cara que teve nos Sertões. O Carquejo, inclusive, tá me devendo uma participação aqui no CBN Motors, que ele foi pro Rally dos Sertões com uma verba considerada pequena. R$100 mil, ele foi e voltou, fez uma expedição muito bacana, já esteve aqui com a gente, tá? E Carquejo, você tá me devendo essa, tá? E tá voltando o Rally dos Sertões aí, né? Ano que vem tem a maior edição da história. Poxa, será que eu soltei antecipado? Ano que vem vai ser do Chuí ao Oiapoque. Legal, muito bacana. Já estamos aí finalizando aí uma equipe. Eu vou ver se o Mingo vai comigo também, já vou fazer o convite para ele aqui, pra gente fazer uma equipe Pantaneiros nos Sertões. Vai ser muito legal. Fica atento aí, ó. O ano que vem, né? Você também vai, viu, Dias? Você vai ter. Alguém tem que cuidar da máquina, né? Vai ser claro, você, eu acho que eu vou lá atrás, vou pescar pelo menos, né? Tá. Dias, mas olha só o que a gente vai arrumar hoje. Você já parou para pensar qual vai ser a cor do seu carro daqui a alguns anos? Qual vai ser a cor preferida nas ruas? Hoje a gente sabe que é o branco, né? Você anda na rua branco. Todo mundo quer carro branco, inclusive branco agora é mais caro do que as outras cores, né? Sim, nós já tivemos aí no passado uma restrição ao branco, né? Hoje inverteu, olha. Pois é. A indústria está antenada nesses gostos, né? Pois é, mas será que o vermelho, o azul, o amarelo, será que esses carros vão ter chance, essas cores vão ter chances? Será que ainda dá para comprar um carro dessa cor? Né? Tá chegando aí, Volkswagen Azul Biscay, olha o nome. Pô, legal, eu gosto muito de azul. Biscay. Mas será que... aquele azulzão da Volkswagen, né? E você sabe como é que a indústria escolhe as cores? Baseado na moda. Então, mas será que é isso? Será que é isso? Será que eles vão no Fashion Week lá em São Paulo, naquela feira? Quem são os especialistas para decidir isso? Quais são as melhores cores de revenda disso? Tem muita mulher hoje lá na indústria automobilística que está dando o seu piteco lá e está dando resultado, né? A Volkswagen aconteceu isso, né, Paulo Cruz? E você sabe disso, você que é um especialista em conservação automotiva, hoje as tintas elas ajudam muito na preservação. Hoje você não vê carro enferrujando. Sim. Né? Você pega uns carros antigos. E até na valorização, né? Tem que cuidar da cor do carro. Então, valorização do carro. Cuidado com pintura. E a gente vai entrevistar hoje, né, o Marcos Fernandes, que ele é diretor de tintas automotivas da BASF América do Sul. Você tem Fernandes... cara, tem o Fernandes Dias e tem o Marcos Fernandes. Tem dois Fernandes aqui hoje, é a coincidência aí. Então assim, é um assunto muito legal. Você que tem dúvida, né, como é que cor você vai comprar, que cor valoriza, desvaloriza, já pode mandar pra gente aqui pelo nosso Facebook, que a gente tá aqui prontinho para responder. Uma curiosidade, Paulo Cruz, você sabe aquela cor
o cinza Moonstone da Volkswagen, né? O pessoal chama de cor do Durepox. Tipo falar Nardo Grey, essas coisas assim. O cinza Moonstone foi uma pessoa, uma mulher dentro da Volkswagen que foi para a Alemanha, claro, em trabalho em cores, viu essa cor na Europa e falou assim, por que não levar para o Brasil, né? Os caras falaram, por conta e risco. E fez ela sucesso. fez sucesso, então tá aí o dedinho de uma mulher na Volkswagen com o cinza Moonstone. Fez sucesso. A gente também vai falar aqui, começar esse primeiro bloco do nosso programa, falando das notícias da semana, né? E aí tem alguns assuntos interessantes, né? Que dizem respeito aí a gente. Então vamos começar? Bora. Bora acelerar? Então vamos lá. Olha só, a primeira notícia. Dia, você sabe que hoje praticamente a metade dos carros vendidos no Brasil, né, acho que já até tá passando da metade, são carros que vêm equipados com câmbio automático. Sim. Né? O meu caçula tá tirando a habilitação agora. Queria até mandar um abraço lá pro pessoal da Mônaco, né, uma autoescola aí que eu indico, confio, porque tem uma qualidade extrema. E eu falo assim, a preparação do motorista, você que é pai, que você que vai tirar, que está habilitando o seu filho, como é o meu caso, você não pode escolher qualquer outra escola. Sim, você tem que escolher claro. uma... Cara, porque assim, a maneira como ele vai aprender a dirigir, né, um instrutor que está conversando com ele, tem que ser bom, cara. Se não for... Ensinar o que está dentro da legislação, né? E aí por isso que eu só indico coisa boa, tá? Não tô ganhando nada com isso, tô indicando porque realmente Legal. é bom. Mas assim, com essa coisa, o meu filho, ele tá dirigindo o carro lá na autoescola, né? Ainda não começou a aula prática, tá na teoria. Mas certeza que ele vai fazer autoescola com carro com câmbio Automático. manual. Olha aí. Manual! Olha Hoje aí. todos os carros da autoescola são carros com câmbio manual. E sabe o que acontece, Paulo Cruz? Cortando o assunto. Aí a sua esposa, alguém vai lá, aí depois você tem um carro automático. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela deixa de dirigir. Porque ela não aprendeu num carro com câmbio automático. Então, olha só, o que acontece? Tem um projeto de lei pensando nisso, né, do senador Eduardo Gomes, lá do MDB do Tocantins, que esse cara pensou assim, puxa, mas já que mais da metade dos carros são hoje de câmbio automático, faz sentido uma criatura aprender a dirigir? Ela não vai dirigir carro manual. Faz sentido ela aprender a dirigir em carro manual? Que é mais difícil, né, na hora da baliza, na hora de uma rampa. Sem né? contar que pode provocar um acidente. Então, o que acontece? Hoje, a pauta é para ter uma CNH específica para carros com câmbio automático. Ou aulas específicas, talvez, né? Sim. Claro. O cara vai ser formado para dirigir, ele vai ser na autoescola, vai ser formado para dirigir com câmbio automático. Só que, se o cara quiser depois passar para um câmbio manual, eu senti porque meu tio tem um carro, de vez em quando eu pego e tal. E aí o cara vai poder também fazer uma outra prova e passar a mudar a sua categoria, e aí ele vai também voltar a dirigir os dois carros. Interessante esse projeto de lei, hein? Pois é, e se o cara for pego, assim, o que ele prevê, né? Se o cara, eu fui lá dirigir, tirei a CNH para câmbio automático e fui pego dirigindo carro manual, multa gravíssima, retenção do carro, tá arriscado até perder a carteira de motorista. Então, é uma situação. É claro que isso daí ainda demanda de projeto. Já teve um projeto semelhante há um tempo atrás, em 2017, se não me engano, né, um outro projeto de lei que falava sobre isso, né, das pessoas dirigirem carro dessa distinção. Sim. Eu tenho um amigo, né, que veio. Esse cara nasceu na Inglaterra, morou no Canadá, no Japão e depois veio para o Brasil. É um executivo aí e tal. Ele nunca tinha dirigido carro manual. Chegou aqui, ele conheceu a esposa dele, olha que história louca, em Machu Picchu. Os dois casaram, ele veio pro Brasil, veio atrás dela, né? Já deram um câmbio para ele lá. Aí chegou aqui, ela tinha um carrinho com câmbio manual. Como é que eu faço? Aí eu não sabe dirigir carro manual. Eu lá sou de dirigir toda a minha vida é carro automático. Tem mais um pedal do lado esquerdo. Pra que serve? Entendeu? Aí, cara, ele teve que refazer uma adaptação. E, cara, parecia uma criança aprendendo a dirigir. O carro morria e tal. Mas, enfim, aí aprendeu mas se complicou um bocadinho ali, entendeu? Então, assim, a gente sabe, né? As tendências automotivas, elas apontam para alguns caminhos. Por exemplo, carros elétricos, carros automáticos. Eu fui dirigir um carro, Dias, olha que interessante. Eu até falei dele na semana passada, o Volvo XC40 Pure Electric. Esse carro ele tem um sistema que eles chamam One Pedal. O que é isso? Você tem ele, é claro, é automático, né? Um carro elétrico, né? Aquele câmbio diferenciado, tudo. Mas você tem o pedal do freio e do acelerador.
Ele tem uma tecnologia que quando você pisa no freio, ele acelera normal. Quando você tira o pé do freio, ele freia. E se você tirar o pé bruscamente do freio, do acelerador, ele é como se você tivesse pisado no freio. Você tem que até se adaptar. Mas depois que você faz isso, tem essa adaptação, é muito legal. Eu fiz o test drive praticamente sem usar o pé do freio. Né? Você seleciona na central multimídia do carro, você coloca lá, One Pedal, você ativa o sistema. Quando você está dirigindo, você tira o pé, cara, é muito confortável. Você vai chegando num sinal, você vai tirando o pé, ele vai freando. E você tira de uma vez, ele para. Regeneração de energia. E com isso, esse é o principal objetivo também, né? Ele tem esse sistema de regeneração. Legal, né? Muito bom. Então olha para onde até para onde vai a tecnologia, e aí tem todo sentido. Você fala de um projeto desse, parece uma coisa mirabolante, mas tem todo sentido. Tá? Um outro projeto, esse eu fiquei feliz e tomara que seja aprovado, né? Sabe aqueles youtubers cabeçudo, aqueles caras que ficam postando barbaridades em canais de YouTube, em mídia social, acelerando, fazendo ultrapassagem errada, tirando racha nas ruas? Esses caras são tranqueira, viu, bicho? Esses caras, na minha opinião, a maioria deles devia estar preso, né? Porque os caras filmam as próprias infrações e a nossa legislação não consegue trancafiar o cara, né? Até o dia que ele matar alguém, aí fala, puxa, agora a gente vai prender o cara. Ele devia ter prendido antes. As imagens não valem. Pois é, cara, porque tem que ter o flagrante delito do policial. Então isso aí pra mim é um absurdo. A nossa legislação, ela entende assim, né? E, infelizmente aqui em Mato Grosso do Sul a gente exporta esse tipo de tranqueira. Mas vamos lá. Tem um outro projeto de lei. A deputada. De uma deputada federal, a Cristiane Yard. Lá do PL do Paraná. Sim. Tá? O que ela prevê? Esses caras que postarem essas condutas infracionais de risco, que ela chama tecnicamente, em rede social, meio impresso, qualquer que seja a divulgação, ele poderá responder por isso, tá? Mas, infelizmente, ainda no processo administrativo, né? Para mim, tinha que ir para cadeia, tá? Porque esse cara, ele coloca a vida das pessoas em risco. Então, pode ter aí, o cara, viu lá, postou uma ultrapassagem perigosa. É como se o policial estivesse vendo. E aí o cara, num vídeo só, o cara comete umas 20 infrações. Esse cara ia pegar, simplesmente ia perder. Podia ter, inclusive, a sua carteira, a sua CNH caçada. Alguns alegam que isso é feito em efeitos através de montagem. Não, né? é montagem, então, assim, eu conheço essa turma assim, desde sempre. E... Fala que o vídeo pode ter sido editado. Não, né? não tem nada disso, não foi nada editado, simplesmente os carros, essa turma, ela realmente comete essas barbaridades, e aí fica aí, é o que eu falo, não é só, eu acelerei, não aconteceu nada. Tá, não aconteceu nada, mas, uma hora vai acontecer, cara, é tragédia anunciada. Esses caras acelerando, fazendo essas barbaridades, correndo em estrada, acelerando em ruas da cidade. É claro que, estatisticamente, né, uma hora vai acontecer, tá? Se o infeliz for sozinho para a glória, beleza. O duro é se ele leva um pai de família junto, né? Uma pessoa que está indo para o trabalho numa motocicleta, numa bicicleta, e um sem vergonha vagabundo desse acaba atropelando, né? E aí já viu, né? A tragédia está aí. A gente já tivemos vários casos aqui. Então, felizmente, essa eu torço muito. Eu vou até ver onde é que está para apoiar essa PL. Projeto aqui. de lei do Paraná. Vou até ver onde é que eu posso assinar, né? Mandar para os outros, porque essa aí realmente precisa ser aprovada, né? É uma barbaridade. Vai suspender a habilitação por 12 meses. E aí pode até ser caçada, viu? Faturar? Então vamos faturar, daqui a pouco a gente volta falando de um lançamento da semana, Ford Transit. Vamos lá. Vamos voltando para falar de um assunto muito importante. Atenção você que é proprietário de um veículo da Kia. A gente assistiu aí a concessionária fechando as suas portas. Foi algo até abrupto, eu nem esperava muito. Foi rápido. Ela foi uma vida curta, né? Aqui em Campo Grande, né? Mas e aí voltamos a ressuscitar aqui a Motors. A vida curta dela. Isso aconteceu, algumas marcas deixaram o nosso mercado. A Jaque foi embora, não voltou, né? Então a gente espera que a Kia volte também. É uma marca importante, tem carro bacana, né? Mas você que é proprietário de um veículo da Kia, fica tranquilo, porque agora nós já temos aqui uma oficina. Assistência técnica Kia Motors. Oficial da marca. Está aqui o Dias, né? O nosso parceiro.
né? Ali o Dias Bosch Car Service, que fica ali na Zaran. Qual que é o número? Eduardo Elias Zaran, 1980. Vamos deixar um contato já, Paulo Cruz? Pode deixar. De repente o proprietário do Kia Motors está desesperado, vai vencer garantia, né? O prazo lá de fazer revisão, está preocupado. DDD 679-8488-9424. DDD 679-8488-9424. Você pode ligar lá e tirar dúvidas. Agora, de repente... se quiser te achar, agora essa tecnologia, né? Às vezes a pessoa não anotou o telefone, mas te acha no Instagram? Acha no Instagram. Qual é o Instagram? O Instagram é Auto Center Dias MS. Olha tá aí. Lá. Se você... Ou Dias Bosch no Facebook. Se você está com dúvida aí de manutenção, está preocupado, é só acessar o Instagram. Instagram Auto Center Dias MS. Você vai nos encontrar lá. Somos assistência técnica Kia Motors. Essa semana fechamos o contrato, acertamos todos. Muito bom, Dias. Parabéns aí pela conquista. Muito obrigado. Vamos lá. Olha só, lançamento da semana, Ford Transit, uma van legal, bacana, grandona, né? Ficou 7 anos fora do mercado e volta. Só pra gente ter uma ideia, tem gente, que a Transit é Ford, não sei o quê. Pessoal, esquece isso. Ela é produzida no Uruguai e vai vir como um veículo importado normal. Tá? Assim como a maioria das outras vans também, algumas não são produzidas. Algumas caminhonetes chegam para nós importadas, as pessoas nem sabem, né? Só para falar desse carro, é um dos mais vendidos nos Estados Unidos e Europa, tá? Então ela tem qualidade. Chega em 4 configurações que podem carregar até 18 passageiros. Legal. Precisa de carteira C para dirigir essa van por conta do número de passageiros, tá? Eu tenho a C, no mínimo C, né? A B não serve, C, a minha é D, por exemplo, eu posso dirigir tranquilo. Ela vem com um conjunto mecânico legal, eu gostei, né? Um 2.0 turbo diesel com turbina de geometria variável. 170 cavalos. 170 cavalos. 41 kg de torque, muito bom. O problema é que ela tem Arla, eu não curto muito isso em van, né? Você vai ter que se preocupar ali com o abastecimento do tanque Arla. Um aditivo, é um combustívelzinho adicional, Arla, né? Arla 32. Então isso aí já viu, né? Bom, mas ela vem bem tecnológica, né? Ela vem com uma central multimídia bacana, espelha o seu celular, Android Auto, Apple CarPlay, tem várias tomadinhas USB. Quando a gente fala em multimídia, né, Paulo Cruz, no mundo automobilístico, alguns viram um nariz. Multimídia. Mas hoje, se você não tiver uma boa central multimídia, você não tem um GPS, você não tem. Pois então, para um carro desse, tem que realmente ter um bom multimídia. Faz todo sentido. Senão o cara vai ficar com o olho no painel, num celularzinho desse tamanho e acaba fica legal. Ela tem daqueles pacotes de controle de velocidade adaptativo, né? O Adaptive Cruise Control, assistente de partida em rampa, leitor de faixa, que ela mantém a van ali na faixa. Bem tecnológico, dá até um toquezinho no volante, né? Tem detecção de pedestres. Que legal, hein? É muito importante. Então ela dá um passinho a mais aí na questão da segurança. Estilo Volvo. Pois é, isso é muito importante, né? E ainda tem o tal do Ford Pass, o Ford Pass, que é um aplicativo, achei bem legal também. Eu instalei aqui, baixei, é bem bacana. Você permite, por exemplo, você tranca o veículo, você abre o veículo, tudo à distância. Você quer saber... Até localiza o veículo. Legal. Se você tiver manutenção, ele te dá a dica de manutenção. Se você quiser agendar a manutenção, você permite também. Puxa, eu quero saber quanto que tem no tanque de combustível. Também fala. Essa comunicação condutor-veículo é muito importante, né? Muito legal. importante. Cada vez mais a gente vai se acostumando com essas facilidades. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro meu amigo Márcio Martins e pra Cassandra Creto. Márcio Martins é o maior vendedor de carros aí, né? Cara, Márcio Martins, eu falo pra ele vai ser o cara, velho. Porque trabalha muito bem, né? Então a gente vê quando as pessoas trabalham bem, a gente tem vários parceiros e o Márcio Martins é um deles, né? Um cara que eu indico assim, sem medo de ser feliz. O cara é muito bom mesmo. E aí, só para finalizar aqui, que a gente vai para o Repórter CBN e daqui a pouco a gente vem com a nossa entrevista, tá? Vamos falar de cores. De cores. Eu estava conversando com o pessoal da Ford e assim, a gente está falando de viagem, a gente tem viajado e aumentou. Quanto? Acabou? Repórter CBN, a gente já volta. Volta já. Estamos de volta. Dias, qual será a cor do seu próximo carro? Eu acho que é um Azul Sky. Estou de olho. Olha o nome, gravei, né? Pois é, se a gente fizesse essa enquete aqui, né, na CBN, muitas pessoas... vamos fazer no Facebook agora, né? Se você que tem aí, qual é a cor do que você imagina de cor para o carro que você quer estacionar na sua garagem? Tem montadora na Europa que você pode escolher a cor. Pois no Brasil ainda não, né? Mas... você escolhe a cor, né? Escolhe, mas assim, é pré-determinado, né? Então vamos lá, olha só. Assim, a gente tem hoje uma predominância do branco nas ruas, né? Tive um
A gente sai nas ruas hoje, é branco, preto e tons de prata. Mas por que isso acontece? Quem são as pessoas que decidem por essas cores? Nós mesmos. São os consumidores, é a indústria que leva a isso, né? Então, para ajudar a responder, a desvendar esse mistério, estamos aqui na linha, tá falando com a gente lá de São Paulo, com o Marcos Fernandes, teu pachará, hein, Fernandes? Todos os Fernandes são gente boa. Gente boa. Que é o diretor de tintas automotivas da BASF América do Sul. A BASF, que é uma das maiores fabricantes de tintas, né? O pessoal já tá falando aqui, ó, branco, prata, o branco já tá ganhando já. Marcos, muito bom dia, como vai? Conte-nos os segredos. Bom dia, Paulo, bom dia, Dias, bom dia aos ouvintes da CBN Campo Grande. Prazer falar com vocês aí. Pô, o privilégio é nosso. Quando eu recebi o material da sua assessoria, que ela mandou assim, você fazer uma pergunta, né? Qual será a cor do seu próximo carro? Eu fiquei pensando, né? Eu não quero branco, não quero pretinho básico. Eu gosto de carros mais coloridos, tá? O Marcos, só pra gente contextualizar, o que é a BASF nesse cenário de tintas automotivas? Fala um pouquinho da empresa. Então, a BASF é uma empresa global, né? Que está nesse segmento de tintas já há muitos anos. A gente tem um portfólio que não só para automotivo, né? Automotivo é um dos principais, mas também tintas decorativas, tintas para outros segmentos também, né? E também pré-tratamento de pinturas, né? E vendemos no mundo inteiro, né? A gente tem praticamente hoje mais da metade dos carros do mundo todo tem alguma tinta da BASF lá neles, né? É uma gigante. Agora, o Marcos, me conta assim, quem que é o especialista hoje que mexe com esse segmento automotivo, que eu acho muito importante. A gente acompanha muito a indústria e eu acho que assim, a gente até fala pouco disso, sabe? É algo tão importante quanto a roupa que a gente veste, né? Só que a roupa a gente troca, o carro já é mais complicado. Quem é esse profissional que trabalha com isso hoje? Então, no segmento, como em outros segmentos, né, a gente tem vários profissionais que atuam no que falamos de cores, né? A gente fala desde a concepção do veículo, a gente tem designers, né? E esses designers, eles estão tanto dentro da montadora, a gente tem equipes de design em todas as montadoras, e a gente aqui na BASF também temos equipes de design em várias partes do mundo, trabalhando junto com eles para poder desenvolver as cores. Quando você vai para o lado mais técnico, também dentro da linha de montagem existem pessoas que trabalham com cores, né, lá dentro, na parte mais técnica, né, e no fabricante também. Para a gente também temos vários especialistas de cores que trabalham conosco. Aí são pessoas já com a formação técnica na área química, principalmente, né, e não é assim aquela coisa simples de azul com amarelo da verde, né? Não é mais complexo. Não é aquela alquimia que a gente faz na escola, né? Exatamente. Bem... E assim, e o profissional especializado em colorimetria, ele é um profissional difícil de você formar, né? Porque isso depende muito da experiência e até o próprio olho, ele precisa acostumar com aquilo, né? Eu já estou nesse segmento há muitos anos, então eu consigo ainda olhar para uma cor e diferenciar bem ali se tem alguma diferença, alguma coisa, mas é um processo complexo, né? Sempre tem aquele colega que ele olha pro seu carro e fala, esse carro já foi batido. Assim. Você olha e você fala, muito comum. Não tem nada. Foi retocado, tá, não sei o quê. E isso é impressionante, assim. Eu já tive uma experiência, sabe, pra você, várias experiências, mas a gente tem um processo, quando o carro novo ele vai ser lançado, ele tem todo um trabalho de fazer o que eles chamam de color match, né? Sim. Então você pega a peça plástica, que ela vai na cor do veículo, ela não é produzida na mesma linha de produção, né? Então ela é produzida em um fabricante, um produtor de autopeças e tem que estar na cor exata. E aí eles vão colocar as peças juntas e aí a combinação da cor tem que ser perfeita. E não só a cor em si, mas até como a luz é refletida, como as linhas elas seguem o mesmo padrão. Então é um processo bem interessante, bem complexo. Bem isso técnico, depende, né? de pessoas muito, muito especialistas no assunto. É porque o que você está falando, né? Você vê o carro, ele tem vários... Hoje as carrocerias têm muito vincos, né? E diferentes materiais, né, Paulo? Pois então é. tem plástico, tem, né? Ou é um paralama, até o para-choque hoje, paralama de plástico, né? Então a tinta ela tem que também ela se aderir a diversos tipos de Tem materiais. que estar né? da mesma cor em todos os componentes. Isso é um desafio, viu? Porque é o que eu falei, é feito em lugares diferentes e tem que ficar perfeito, né? E tem tintas que tem efeitos como metálico, perolizado, e não pode dar diferença nenhuma, não. Agora, Marcos, eu já fui em algumas montadoras, né, nos centros de designers e tal, e a gente vê sempre, eles fazem pequenos
carros, né? Pequenas peças que imitam um carro e pintadas de várias cores, né? E aí você tem, por exemplo, de verde, você tem lá 10 tons de verde, 10 tons de prata, 10 tons de azul. E aí depois eu acho que isso aí passa por um processo. Quem que define? É o público? Vocês fazem alguma pesquisa? Prata, né? A gente tem tantos tons de prata, né? E você tem lá, quem que é o cara que, pô, vai ser essa daqui? Esse processo é um processo bem complexo, né? Assim, ele começa, os designers não estão trabalhando com o carro do ano que vem, eles estão trabalhando nos carros dos próximos 4, 5 anos, né? E a gente tem aqui, a gente como fabricante de tintas, a gente também tem um trabalho de pesquisa para identificar tendências, né? Isso é um trabalho que é também interessante, porque você não olha só os outros carros nas ruas, você vai olhar tendências em arquitetura, em moda, tendências socioeconômicas, né? Parte de movimentos sociais, tudo isso influencia na cor do veículo que você vai comprar. Então, a gente todo ano se propõe a fazer uma coleção de tendências que vai valer daqui a 4, 5 anos. E a ideia não é descobrir qual vai ser a cor específica, mas dá para os designers ferramentas, né, inspiração para eles poderem desenvolver. E as cores, eles vão casar muito com o tipo do carro. Exatamente. E o público que ele está interessado. Então, se ele quer atingir um público um pouco mais conservador, então talvez ele vai ter uma linha de cor menos chamativa, né? Se ele vai para um público mais jovem, aí talvez a linha de cor e até o design do carro. Então você, por exemplo, você não vai ver um carro que é um carro grande, executivo, laranja. Agora você vai ver um carro verde grande, limão. Pois é. Por exemplo, você vai ver talvez um Camaro, né, amarelo, porque aí é um carro mais esportivo. Então vai depender muito do público e do estilo e do modelo do carro, né? A nossa editora de economia aqui, a Rosana Siqueira, a gente estava conversando ali, ela falou assim, não tô cansada de carro branco. Eu tinha um carro branco, mas não queria mais branco. Aí ela comprou um Renault Kwid laranja, a cor de lançamento do carro, inclusive. Eu falei, pô, faz todo sentido, é um carrinho pequeno, tal. Se você pegar, fui semana passada no lançamento do Honda, semana retrasada, Honda Accord híbrido 2022. Pô, um sedãozão clássico, né? Se você pegar um carro desse laranja, cara, não faz o menor sentido. Vai virar mó mico, né? Ninguém vai querer um carro desse. Eu posso fazer uma pergunta para o Marcos? Eu tenho uma curiosidade, ou até uma sugestão. Hoje, cada vez mais, a indústria automobilística, ela quer sair do combustível fóssil, é uma tendência, né? E nós buscamos cada vez mais energia, né? Formas de captação de energia. Regeneração, como que eu capto essa energia para mim fazer esse carro andar? A mobilidade busca isso. A pergunta a indústria, a BASF hoje, já trabalha, ou fica como sugestão, né? Eu sou meio MacGyver, né? Invento umas coisas e passo para frente. A indústria já busca, por exemplo, pigmentação ou pinturas de um carro, onde eu tenho a captação e faço com que o calor se transforme em energia, seria energia solar. Você está querendo inventar uma tinta de painel solar. Uma tinta de painel solar. Cara, tu é MacGyver mesmo. MacGyver. E a gente vai fazer com que essa captação de energia, seja pequena ou grande, seja a proporção, esse veículo reaproveite essa energia, deixando de poupar as suas próprias baterias, ou talvez acumulando no acumulador que é a bateria. A pergunta a indústria já trabalha com isso? Tem isso ou pretende pegar a minha ideia? Existe muita coisa sendo desenvolvida nesse sentido, assim, tintas que captam energia solar, isso não é uma coisa que não existe. É difícil você viabilizar isso para um padrão de escala, né? Células fotovoltaicas para você colocar sobre... A gente já chegou a fazer com a Mercedes há alguns o Passat anos. tem. A gente fez um carro conceito que ele tinha, o teto dele era de painéis solares que ele captava, e a Claratinta tem um fator aí de funcional que ajudava nesse processo. Também tem outros fatores, por exemplo, como absorção de calor, né? Então talvez a tinta que reflete o calor, então ela vai exigir menos do ar-condicionado do veículo, consequentemente consome mais energia, né? Na indústria aeronáutica, você tem tintas que tenta com uma camada menor, que ela vai ter menos peso na aeronave, que aí tem um fator muito importante no carro, também trabalha nisso, mas aí também para você reduzir o peso e automaticamente compensar isso num gasto menor de energia, de combustível. Então tem muita coisa sendo desenvolvida. Eu vejo que no futuro a gente vai ter muita coisa interessante aí para... A gente já noticiou aqui, tem algumas tintas que elas também, parece que elas não absorvem sujeira. Absorvem no sentido de que elas não grudam sujeira, né?
Então, os caras fazem um teste ali. Tá sempre quando você fala novinho. inovação, esse material que você falou, ele trabalha com nanotecnologia, né? Então, a formação da tinta ela é diferente, automaticamente ela é um conceito de hidrofobia, né? Então, ela repele a água, né? Então, isso é um conceito que já existe hoje, já está se tornando viável. Eu acredito que em algum tempo isso vai começar a ter mais. E assim, quando fala inovação, Paulo, a gente tem assim vários nuances. A gente sempre pensa assim, na inovação, o que é a tinta que eu vou ver, né? Então existe, por exemplo, isso que você falou de tinta que repele água, tintas que absorve calor ou que reflete o calor, tintas que não arranha menos, né? Que ele tem um modelo que ela recupera a tinta se tem um arranhão. Então tem várias coisas, mas a grande esforço de inovação que existe hoje em dia, acho que é o que é mais forte dentro da indústria, é algo que o consumidor final não vê, né? Que é a parte interna da produção em si, né? Então, como é que a gente produz veículos que o processo de pintura seja mais eficiente no ponto de vista de emissões de poluentes, gasto de menos material no consumo do produto. Então tem vários aspectos aí, tecnologia... Tintas à base de água, né, também são menos agressivas. Isso né? O grande esforço está nessa linha, né? Então a gente trabalha bastante coisa, tem várias tecnologias sendo implementadas aqui na América do Sul, e isso é bem bacana, assim, ver esse movimento. E obviamente essas outras tecnologias que vão ser vistas pelo consumidor na hora de comprar o veículo, isso também está sendo desenvolvido em paralelo e tem muita coisa surgindo aí no horizonte. Agora, Marco, a gente percebe também, olhando para o... Né, eu gosto de carro antigo, né? A gente curte muito aqui, a gente faz parte de alguns clubes aí, né? Tudo que é clube, o pessoal me coloca de sócio. Legal. É de moto, é de carro, é de off-road, eu gosto de tudo. Sócio presidente. Eu gosto de tudo, né? E assim, a gente nota, quando a gente vê um carro mais antigo, por exemplo, eu estava com um Landau, né? E o Landau, ele tem uns frisos que acompanham as caixas de roda. E naquele friso ali é um lugar que acumula água, não tem jeito, até pela idade do carro, 81, né? E ali você começa a ter aquela ferrugem, né? E é comum nos carros mais antigos você ter esse processo de deterioração da carroceria. Oxidação. Tá? E hoje você vê nos carros novos, praticamente você não vê mais ferrugem. Isso também tem a ver com a tecnologia das tintas, da base da tinta, né? Que a gente sabe que o carro... ele passa por vários banhos, né? Várias camadas de tinta. Tem a ver também? É isso que ajuda também? Sim, uma das tecnologias mais importantes sendo desenvolvida nos últimos anos justamente foi essa que trabalha com a parte de proteção antioxidação. Existe a primeira camada, o carro quando ele vai na linha de produção, o primeiro banho que ele leva, ele é um pré-tratamento, né? Mais para preparar o metal, né, da carroceria, e na sequência ele entra num outro tanque que a gente chama de E-Coat, ou KTL, tem vários nomes, né? Cada lugar que você vai dá um nome diferente. Esse é uma tinta que ela tem um processo de eletrodeposição. Então ele entra, o carro ele é mergulhado dentro desse tanque, e ali recebe uma carga de energia elétrica, e essa carga faz com que essa tinta ela seja absorvida por toda a carroceria. Quando ele sai pintado. Então esse é o produto que faz toda a diferença aí no tema de oxidação. Então, e a gente tem trabalhado muito forte também com isso ao longo dos anos para poder dar mais proteção. Então, o teste, por exemplo, você faz uma aplicação disso no estilete, sabe? A lâmina do estilete, e ali e coloca num processo de interno aqui, de um laboratório, para ele gerar oxidação com sal, com várias coisas. E a lâmina, que é aquele ponto mais fininho, ele não pode sofrer oxidação, porque senão não passa no teste, né? Então, esse produto, ele realmente acabou com esse problema. Não existe mais. Obviamente... tem todo um trabalho de gestão de qualidade para garantir que isso funcione. A gente tem um produto que ele tem uma característica interessante, que ele consegue dar essa mesma proteção com uma espessura menor na camada, né? Então, além de você conseguir garantir a proteção, você consome menos produto, menos água, uma série de coisas. Mas é uma tecnologia muito interessante, né? Bem bacana mesmo, que hoje essa história de
carro que ficava na praia não compra, já Pois não é. compra mais. Já acabou. Morava em São Paulo, comprar um carro da praia, tem que morrer com ele, morrer na praia. Exatamente. E hoje assim, Marcos, né, você, né, a gente tem essa compra online, hoje você vende e compra carro no Brasil todo. Sim. Aí um amigo meu falou, pô, eu vi um carro aqui bacana, cara. Pô, Rio Grande do Norte. Não, pois é, o carro era de Búzios, no Rio de Janeiro. Não, mas tem Maresia. Eu falei, velho, Trabalhou nas salinas do Rio Grande do Norte. Não tem problema, esse carro não vai mais enferrujar, você não vai ter problema de... Mas, deixa eu fazer uma pergunta, vamos falar no dia a dia, a quem está nos assistindo, ouvindo aí. Qual que é a dica simples do dia a dia para manter um carro bonito, bem conservado, sem gastar muito nas nossas pinturas modernas, vamos falar, tintas modernas hoje? Tem algum produto que você possa passar, que seja mais adequado? Segredo, vitrificação. Como é que funciona né? Fala para nós. Olha, assim, o carro ele sai da montadora já com uma proteção muito boa, né? Então, assim, o verniz que se aplica lá, ele dá uma proteção importante. Normalmente, se você faz ali um polimento com uma cera, ele vai te proteger um pouco mais. A base de carnaúba sempre. O que tem que tomar cuidado, que eu acho que são fatores externos que podem realmente prejudicar a pintura, como o excremento de pássaro, por exemplo. Vocês aí em Campo Grande têm... E para se proteger disso, qual é o segredo? Vamos falar. Então, sempre estar lavando o carro, não deixe, se você vê uma sabão neutro, não precisa nada muito especial, evitar esses lava-rápidos que tem essas esponjas né? Que fica rodando, que pode sim prejudicar. Passa muita areia ali, né? Fazer um polimento com produto adequado, legal. Né? Isso não é ruim, mas o carro ele já vem com a proteção, tomar cuidado. Se vê lá uma sujeirinha em cima do carro, lavar rápido, não deixar... E não esfregar, né? Porque ela é abrasiva, né? Principalmente cocô de passarinho, velho. Não, aqui... Não, Mar, aqui você não tem um pardal, aqui você tem arara, você tem tucano. Você imagina o tamanho da tragédia, né, cara? Não, se acontecer isso, vai, porque aí tem muito... Ele acidez, né? Abrasivo, ele é ácido, e isso sim pode prejudicar bastante a pintura. Então é sempre lavar... apareceu lá, joga uma aguinha, passa um sabãozinho neutro e usa uma cera sempre. Lá. Exatamente. Não, isso é muito importante. Essa coisa, aqui também a gente tem uma árvore, inclusive aqui na frente da CBN, do outro lado da rua. Jamelão? Tem é uma sombra bacana, mas é uma árvore que ela dá uma seivazinha. Seivas. Cuidado com isso. Não, e assim, outro dia eu parei um carro lá, eu olhei assim no vidro, né? Falei, o que aconteceu nesse vidro aqui? Parecia que alguém tinha borrifado uma cola. Aí eu fui olhar assim, a seiva da árvore em determinados, não sei se horário ou época do ano, essa árvore ela solta uma seiva e aí eu descobri que era extremamente prejudicial à pintura também. E difícil de tirar, viu? Não é muito fácil. Exatamente. Isso é complicado porque depois você tem até a desvalorização do veículo devido a algo na pintura, né? Pois então, eu acho assim, o estado do carro, na hora de vender, tem que estar bacana, né? Agora, o Marcos, assim, o brasileiro ainda é muito conservador com a escolha da cor do carro, né? Quando a gente sai na rua, né? É branco, prata ou preto. De vez em quando pinta um vermelho, um tal. Como é que é isso? Mas a montadora também não dá muita opção, né? Pois não sei se é... Tem um pouco disso, eu acho assim... É que a gente percebe, que a gente vê nos números, inclusive nas estatísticas, né, que o Brasil realmente é mais conservador em geral, comparado com outras regiões. Então, a gente tem hoje quase 90% dos carros que estão sendo produzidos todos os anos, eles são branco, preto, prata, cinza, né? Quanto nas outras regiões, também a maior parte é assim, não é muito diferente, só que tem um percentual menor. E chama a atenção porque o Brasil, em geral, é um país com muitas cores, né? A cultura, carnaval, Campo Grande, as araras, muitas cores, né? A própria arte, né? Artesanato, tudo isso traz muitas cores, mas nos carros, e aí eu concordo com o que você falou, Dias, que tem um fator econômico também, né? Exatamente. Para os fabricantes e para os revendedores, para as concessionárias também, é mais conveniente ele ter pouca variedade, porque ele fica mais fácil até para controlar estoque e tudo isso. O problema é que o próprio brasileiro gerou ao longo do tempo aquela preocupação do valor da revenda, tudo isso, então a demanda acaba sendo para esse tipo de veículo. Por exemplo, a Volkswagen tem o Nivus, né? E ela tirou o Nivus prata e inseriu o azul Sky. Então, fala assim, ela aumentou uma cor? Não, ela deixou a mesma quantidade. Então, você não tem muita opção de cor no Nivus, por exemplo. Talvez se tivesse, né, um amarelo limão, né, um vermelhão lá, teria público, né? Mas exatamente. não dá muita opção, realmente.
hoje se você olhar os carros, normalmente os carros menores, eles têm um pouco mais, uma paleta de cores um pouco maior, mas geralmente o vermelho e o azul que entra, né? Os carros mais altos, mais luxuosos, eles ficam no branco, preto e prata, mais nada, e eventualmente algum esportivo com uma cor um pouco menor, diferente, né? Mas assim, não tem tantas opções. E se você tenta comprar hoje, eu até escrevi lá que eu estou tentando comprar um carro azul faz tempo, mas você chega na concessionária, nunca está disponível, tem que esperar 2, 3 meses para comprar. Exatamente. E aí você acaba comprando o branco, o preto, o cinza, que é um Eu tentei comprar um Polo azul Sky, não encontrei, na Praia Grande, mas... Uma vez eu tava num salão aí, não sei se era um salão de Paris, um salão automotivo, e aí eu fui fazer uma matéria sobre as cores, porque as cores na Europa, elas geralmente são mais, os carros são mais coloridos. Diversas, né? E aí um engenheiro lá, acho que era não sei se era da Nissan, alguém falou para mim, Paulo, o problema é o seguinte, a Europa, ela é muito cinza, né? Geralmente as nossas cidades, elas são umas cidades mais antigas, históricas, e elas são pouco coloridas, né? E os carros nossos são mais coloridos. No Brasil acontece o inverso, lá as ruas e as casas são muito coloridas, e os carros são mais monocromáticos. É um país colorido. E aí o cara falou assim, a tendência nossa é buscar contrastes. Olha que legal. Eu achei interessante, eu não sei se procede, mas eu achei, me convenceu na hora. Pode ser. A gente aqui no passado, a gente que está mais tempo aí na estrada, a gente lembra nos anos 80, anos 90, era muito mais colorido, né? A Fiat acho que foi um precursor, né, de cores exóticas. Uma coisa curiosa que eu lembro, assim, no final dos anos 90, quando a Renault veio para o Brasil, a gente estava falando sobre, já estava envolvido nesse tema naquele momento, e eles não tinham carro preto no portfólio, porque para eles lá na França, o preto era carro de funerária. Pois né? é. E a gente aqui, o preto era um dos carros que O branco no Brasil era táxi. Olha o preconceito. Exatamente. Eu lembro até que a gente tinha um colega que falava para mim, se for comprar um carro branco, dá uma olhada no teto, vê se não tem nenhuma deformidade, porque pode ser que era o sinalzinho do táxi que estava lá em cima. Pois é. Marco, a gente vai para o Repórter CBN, eu vou pedir para você ficar na linha um pouquinho, que tem algumas perguntas aqui pra gente, a gente já volta, tá? Bom, estamos de volta para trazer um assunto aqui que tá muito interessante. O pessoal tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp, perguntando de cor, qual vai ser a cor dos próximos anos, a gente já vai falar disso. Mas, ô Marco, deixa eu te falar Rapaz, aonde vocês arrumam tanto nome para batizar as cores que vocês produzem? Esse é um processo bem interessante, feito pelos designers, né? E aí, realmente A gente dá nossas cores, quando a gente faz o nosso estudo de tendência, a gente dá os nomes para as cores, e as montadoras, elas não necessariamente elas usam aqueles nomes, aquelas cores, elas usam outra. E aí eles vão... É um trabalho, assim, que envolve muitas pessoas e bastante... Tem tudo a ver com o design e com o que eles querem comunicar, né? Não, porque tem cada nome, rapaz do céu. Cinza tungstênio, olha. Não, esse azul biscaia, quase um azul biscate, né, velho? Azul biscate, são os nomes assim que... Antigamente era azul, preto, branco, vermelho, verde, acabou, né? Cor é exótica e o nome é exótico. Tem que diferenciar. E às vezes, sabe o que é uma curiosidade? É que às vezes a cor que se define quando a gente vai desenvolver o produto, ela muda. Né? Então, a gente está falando de um azul, não sei, algum outro nome, né? Azul cobalto, e lá na montadora ela virou azul bisquei. Então a gente está trabalhando, às vezes fala um nome de cor que é diferente do nome final e gera uma confusão maior ainda, mas... Nossa. Agora, uma pergunta, Marco. Já teve alguma cor assim que vocês fizeram e que não emplacou? Que vocês acharam que ela foi e acabou não indo? Sempre tem, né? A gente, ao longo dos anos, né, as montadoras fazem cores que não caem muito no gosto, né? E normalmente essas cores, elas se desenvolvem, quando eles percebem que ela não está sendo vendida, se tira de linha rapidamente, né? O que se faz muito, que eu acho que vocês percebem, é essas cores de lançamento, né? Isso é bem legal. Cor assim que eles usam para o marketing mesmo, para chamar atenção. 500 unidades, uma cor 1000 unidades somente. Um verde, né? E isso se faz, eles produzem 400, 500 carros só, né, e colocam para as concessionárias, para realmente, quando você entra num concessionário, você vê aquele carro brilhando lá no meio, fala, opa, e vende aquilo lá, tem um público que gosta desse tipo de carro, que compra, e depois você não acha mais, né? Eu vou entregar a idade aqui, né, lançamento do Palio, tinha um verde limão e um laranja. Você queria os dois. Não, o Astra, quando lançaram o Astra aqui no Brasil,
né, tinha um dourado. Aí o cara da concessionária falou, cara, esse carro não vai vender nada. E a montadora, assim, você compra o lote, eu não posso comprar tudo prata, você vai ter que agasalhar ali uns 2, 3 carros de cor diferente. E o cara falou assim, Paulão, não tem para quem quer. Olha aí. Né? Não tem para quem quer. Porque assim, aquela coisa de ter o público, né? Chevrolet tinha um Corsa também que não era nem azul Sky, nem. Lembra? Era um azul New Wave. Pois é, então. Pois é. Mas é bacana. Tem um público. Tem. Eu acho que eles fazem uma quantidade, eles têm muita experiência com isso, né? Então, ao longo dos anos, eles colocam uma quantidade menor e aquilo é vendido de um jeito ou de outro e depois isso vai no reposto, né? Eles vão para o que tá realmente, eles conseguem fazer isso bem. Eu tinha uma funcionária que eu lembro que ela tinha um carro roxo. Né? Tem. Aí ela vendeu e comprou um Clio roxo. Olha aí. Aí eu perguntei para ela, falei assim, mas como é que é isso? O apelido dela é Roxinha. E ela falava assim, Ana, olha, eu quero virar a esquina e você saber, a Ana tá chegando. Legal. Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta pro Márcio, né? Pro Marcos. A indústria automobilística, vamos dizer assim, eu tenho um carro, um Volkswagen, cometo lá um sinistro, bato o carro, ralo, dou um ralado no carro, eu quero repintar. A gente cai na mão dos preparadores, né? As pessoas têm capacidade para isso, fazer lá o pigmento, chegar o máximo possível da cor ali, né? Bem mais próximo. A indústria, a BASF hoje, ela por que não trabalha, por exemplo, se eu chegar lá vamos pegar um Volkswagen, né? Chegar lá e dar o chassi do meu carro. Eu falar, eu quero 1/4, ou sei lá, 1/2 litro, ou dosar já. Falar, não, só vem 1 litro. Dessa cor, vamos pegar o prata tungstênio. Eu chego lá, o chassi do meu carro é esse. Eu conseguiria comprar essa tinta já direto? Para não ter aquela, não ficou legal, chama o técnico lá, repinta. Ou na Europa tem isso? A tinta que vai lá para a montadora, ela é um pouco diferente da tinta que ela vai para repintura. Sim. A tecnologia não é a mesma, né? Então, se você optar por uma oficina de bom nível, claro, com produtos de alta qualidade, você vai conseguir chegar na cor exata da montadora, porque aí é produzida, os próprios produtores de tintas, como a BASF, a gente produz tintas para... Isso é bom ouvir, né, Paulo? Porque talvez a pessoa vai repintar o carro falando, não vai ficar na cor igual, tal. Tem bons preparadores, como eu falei. Tem bons preparadores, né? Se você pega uma oficina de nome, que trabalha com produtos de alta qualidade, você não vai ter dificuldade nenhuma. Obviamente, a pergunta conseguimos deixar igual? Linha que é um problema, né? Entendi. Bons profissionais, né? Agora, Marco, a gente já está caminhando aqui para o final, infelizmente, é aquele papo que a gente faz mais 2 programas aqui falando tranquilo. Eu estava até comentando aqui, eu fui ali no meio dos anos 2000, mais ou menos, antes da gente ter essa explosão do branco no Brasil, eu fui lá participar de um salão, cobrir um salão de Frankfurt, e aí a gente até brincou assim, e eu fiz matéria, inclusive, sobre isso, que o salão era branco. Né, onde, eu vou te falar assim, 80% dos carros que estavam expostos eram brancos. A gente falou assim, será que é por uma questão de deixar o salão assim, mais claro, mais harmônico, não sei, né? Mas os carros eram brancos. Aí mais um engenheiro falou assim, não, Paulo, é o seguinte, a gente faz estudos aqui que apontam para a tendência das cores. Então o que você falou, você está trabalhando para 4, 5 anos na frente. Lá eles falaram, a tendência era branco e ela se concretizou. Num outro salão, a gente viu um salão azul, né, onde a grande parte dos carros expostos, tinha até Ferrari azul, Bentley, aqueles carrões todos azuis, né? E aí fica a pergunta, você tem, assim, isso é uma tendência, né? Eu tô dando esse exemplo. O que você imagina de cor? Você falou de azul, eu gosto muito de carro azul. Legal. Já tive carro vermelho, já tive Maverick GT vermelho, já tive Chevette azul, o Landau é preto. Mas assim, o que você imagina para as cores num próximo momento? Onde que a gente poderia apostar? Qual que é o cenário de cores? Você já tem um estudo sobre isso? Qual que é a tendência? É o azul? Me falaram que era o azul. A gente faz todo ano os estudos de cores para todas as regiões do mundo, né? Esse tema do branco, por exemplo, a BASF foi a primeira empresa a definir como tendência o branco, né? E isso é interessante porque a gente, quando fala, eu vou falar assim, o branco, no caso, não é só aqui no Brasil, mas em todo mundo, o branco era carro comercial, né? Não era carro de luxo, né? E na época a gente fala assim, se o branco é a tendência, como é que eu vou
construir uma tinta que transforme aquele carro em um carro atrativo, né? Um carro que não fique parecendo uma geladeira, né? Então aí se desenvolve toda a tecnologia, pigmentos de efeitos, tudo isso para você trazer aquilo para o mercado. E aí, até porque naquela época, para você ter uma ideia, o iPhone não tinha sido lançado, né? Então a gente tinha tecnologia, mas existiam vários indícios que a tecnologia estava se conectando com o branco. Então o branco estava se tornando algo sofisticado, tecnológico, então por isso que foi para essa linha. Hoje, o que está sendo apontado hoje não é para uma cor muito específica, né? Eu acho que essa tendência, esse grupo branco, preto, prata, cinza, eles vão seguir. O que se identifica hoje é de ter cores mais suaves, né? Não ter cores tão chamativas, né? Então, as tendências, elas estão indo por essa linha. Então, falar assim, olha, você tem uma cor um pouco mais pastel, um pouco mais suave, né? E não tanto coisas assim que aquele vermelho sangue escarlate que tinha antes, né? Então talvez um vermelho mais cobre, mais cobreado, um laranja mais suavezinho, né? Então essa é uma tendência que vem. Aqui na América do Sul se vê bastante, por exemplo, ainda mantendo bastante esse conservadorismo, né? E tentando sair um pouquinho fora do que é a cor do vermelho e do azul, entrando um pouquinho mais para tons de laranja, um pouco de verde também, que isso pode chegar no futuro. Mas essas são tendências que a gente visualiza aos poucos. Outra tendência interessante que a gente identificou há alguns anos era o marrom, né? Aqui no Brasil a gente não vê muito, mas fora é uma cor que mais cresce hoje dentro do portfólio, né? Marrom era os Opala. Tinha os Opalas marrom. Tinha um Fusca marrom, é verdade. Assim, é algo assim muito, e assim, a cor, como a gente falou aqui no começo, né, ela como o carro, você precisa se sentir bem. Tem gente que olha pro carro, esse carro aqui, essa cor é legal, mas eu vou cansar do carro, né, isso aqui ela vai, com o tempo eu vou cansar. Bom, é algo muito subjetivo, né, cada pessoa tem a sua preferência, né. E o que você falou do branco, o que acontece? Aí você me justificou algo que eu ainda não... Isso martelava na minha cabeça. Você fala assim, por que o branco... Hoje tem montadora que cobra o branco como se fosse uma cor metálica. Exatamente. Por que o branco ficou mais caro, né? E era uma cor básica? Aquela eu compro o carro. Não, ele vem com... É branco... O banco do motorista e vem sem step. O mais básico era branco. Tem que abrir o capô e ver se o motor está lá. Então, mas quando você me fala que assim, o branco também evoluiu, já justifica essa minha... Você fala, peraí, não, é o branco, tá? Mas é outro branco, né? Mas essa diferença de preço que tem na costura, muitas vezes não tem muito a ver com o custo da tinta, porque às vezes não é muito diferente de uma cor para outra. Não vai ser uma grande diferença. Quando você tem uma cor, por exemplo, que vem lá com perolizado, aí sim pode ser que tenha algum pigmento que ele custe mais caro, né? Na Europa você tem cores assim que eles colocam micropartículas de alumínio, micropartículas de vidro, que fica uma cor impressionante. Isso é caro. Mas em geral, assim, as cores elas não têm tanta diferença. Mas aí por uma questão de marketing, como que eles vão trabalhar, aí você diferencia na hora de então, vender. E aí você já deu uma resposta também, né? Claro que é oferta e demanda. Né? Tem carro branco, uma amiga minha está querendo comprar um carro branco, ela vai esperar um mês a mais, ela comprou um T-Cross branco. Não tem para entregar o carro. Se você quiser um azul, 30 dias. Se você quiser um branco, 3 meses. Ela falou, tá, vou esperar 3 meses. Entendeu? Coisa de doido. Hoje branco cristal. A questão que você está falando da falta de veículos no mercado também tem a ver com toda uma situação de produção que é complicada que a gente está vivendo hoje. É complicado. Pelo jeito não está conseguindo produzir a demanda. Fazer uma semana de programa com esse homem. Ô Marco, eu queria te agradecer muito, a gente já está estourando o tempo aqui, o Zé Marques aqui já está doido, que agora tem outro programa aqui, já está doido para pular aqui no estúdio. Mas eu queria te agradecer muito pela tua disposição, tua disponibilidade de nos atender, o papo foi muito legal. Tem bastante dúvidas aqui. Eu vou ver se eu mando para vocês algumas dúvidas aqui, né? Mas a gente responde. Bacana mesmo. Eu também tenho um programa de TV. Eu fiquei imaginando tudo isso sendo mostrado também em vídeo. Tá? Vou combinar com a tua assessora. A gente vira e mexe, está aí em São Paulo. Não sei onde é que vocês têm aí o QG de vocês da produção, mas daria uma matéria fantástica também. A gente mostrando tudo isso. Ia ficar muito bacana. É legal. Tá. Conta com a gente, Paulo. Beleza, Marco. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado a você que esteve aqui com a gente também no programa de hoje.
Isso aqui todo esse bate-papo ele vai estar disponível daqui a pouco no nosso portal, no JP News, e você pode compartilhar também com quem você acha que precisa. Tá na dúvida de escolher o carro. Mídias sociais. E fica bem bacana. Obrigado, tá, Marcos? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Dias. Obrigado, Paulo Cruz. Obrigado. Valeu. Bom dia para todos. Valeu. CBN Motors, com Paulo Cruz.